Olá, estamos de volta ao SEDUC em Ação. Este é um projeto da Secretaria de Estado da Educação de Goiás. Sejam bem-vindos à nossa aula de História para o 7º ano do Ensino Fundamental. Eu sou o professor Fagner Brandão e hoje nós teremos acessibilidade em Libras com a professora Vanessa Costa. A nossa aula hoje será sobre reformas religiosas à cristandade fragmentada. Bom, quando nós falamos de reformas religiosas, nós estamos falando também das reformas protestantes, conforme vem nos livros didáticos de vocês. Qual é o conceito de reforma? Todos vocês já devem ter visto alguma reforma na casa de vocês. Quando é feito algum tipo de reparo na parede, mantendo o alicerce, as colunas principais, mas não é construindo a nova casa. Assim era o conceito das reformas religiosas também. Os reformadores não queriam criar novas denominações religiosas, e sim tinham a ideia de reformar a igreja existente na Europa, naquele tempo, no século XVI, no início da Idade Moderna, a Igreja de Roma, ou, como conhecida a partir do século XVI, a Igreja Católica. A Igreja de Roma era a maior autoridade da Europa. Em sua organização, em sua estrutura, a autoridade do Papa impunha-se como maior autoridade religiosa e maior autoridade política. Para se ter um exemplo, os reis daquela época eram indicados pelo Papa. Naquele tempo, conforme esta imagem, era o Papa Leão X, no período do século XVI, início da Idade Moderna, tempo da Reforma Protestante. Mas muitos reis, políticos, sacerdotes e até mesmo a sociedade começou a questionar as posições que a igreja ocupava. E aí nós vamos encontrar os principais reformadores religiosos. Nós temos aqui alguns deles, João Wycliffe, Martinho Lutero, João Calvino, e nós vamos conhecer um pouco deles. Antes do século XVI, existiram os pré-reformadores. No século XII, nós temos os valdenses. Os valdenses foi um movimento que criticou a autoridade da igreja, a autoridade do Papa, fizeram votos de pobreza, mas não tiveram muito êxito. E depois, João Wycliffe, no século XIV, que fez críticas ao poder político, aos ensinamentos, e ele atuou na Inglaterra. John Hus, que foi na República Tcheca, fez críticas ao enriquecimento da igreja e às indulgências, século XIV e século XV. E aí nós vamos para o principal reformador, entre os 4 principais reformadores neste período, que é Martinho Lutero. Quando se fala de reforma religiosa e reforma protestante, logo vem à cabeça Martinho Lutero. E vale a dica aí para você que está em casa, assistir o filme de Martinho Lutero. Nós temos vários filmes a respeito de Lutero, mas tem um já lançado no século XXI, agora, recente, que dá para vocês assistirem e entenderem melhor essa história. Lutero atuou na Alemanha, era um monge católico, um monge agostiniano, teólogo, chegou a ter o título de doutor em teologia e propôs a reforma dentro do catolicismo. Ele foi condenado no Santo Ofício, na Inquisição, condenado por heresia e teve apoio dos reis, apoio político para fugir ali e então iniciar o movimento da Igreja Luterana. Primeiro movimento de igrejas da Reforma Protestante foi os luteranos, que ainda existem fortemente até hoje, inclusive no Brasil e em Goiás. Lutero foi conhecido pelos cinco solas, o seu principal pensamento, que diz somente a fé, somente a Escritura, somente a Cristo, somente a graça e glória, somente a Deus. Lutero elaborou 95 teses, conforme esta imagem aqui, e fixou na porta da catedral principal na Alemanha. Estas 95 teses, ele marcava os seus principais pensamentos contrários à Igreja de Roma, a Igreja Católica. Entre os seus pensamentos, nós tínhamos a indulgência, que era a venda de perdão pelos pecados, a venda de perdão, onde os padres, os sacerdotes, o Papa, vendia o perdão dos pecados e até mesmo a salvação. O conhecido como simonia, que era o comércio de relíquias sagradas. Isto mesmo, naquela época, mesmo sendo no século XVI, 15 séculos após a morte de Cristo, ainda existiam vendas de espinho da coroa, lascas da cruz de Cristo,
E Lutero era contrário a esse tipo de ação da Igreja Católica. E uma das principais ações da Reforma Protestante que Lutero encabeçou foi a tradução das Escrituras da Bíblia Sagrada para todas as línguas. Até o século XVI, as Bíblias eram somente no latim, no poder exclusivo da Igreja de Roma. E as missas também eram rezadas em latim. Lutero era contrário a esse movimento e ele queria que as Bíblias fossem traduzidas. A igreja não foi a favor até o momento da Reforma. Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia na linguagem alemã. Ele também defendia a fé que deveria ser simplificada e aproximar mais a igreja das pessoas, porque existiam muitos sacramentos na Igreja Católica que dificultavam a fé das pessoas. E ele defendia que o culto, as missas, as celebrações, deveriam ser centradas unicamente na figura de Deus, Criador do universo, e não na figura dos santos, que eram os mediadores entre Deus e o homem, que a Igreja Católica sempre colocou. Lutero, nessas 95 teses, também defendeu a salvação unicamente pela fé e não pela Igreja Católica, como era colocado no século XVI e ainda é até hoje. Salvação pela fé e também pela Igreja, o segmento dos dogmas ali. O segundo reformador foi João Calvino. João Calvino era francês, teólogo e escritor, católico também. Foi responsável pela reforma em Genebra, na Suíça, teve influências do período do humanismo, um período onde o homem era o centro do universo, e também influências de Martinho Lutero. O movimento calvinista foi conhecido em diversas regiões com nomes diferentes. O que nós podemos destacar aqui na Escócia, os presbiterianos que existem fortes no Brasil e também em Goiás. As principais ideias de João Calvino foi a salvação unicamente pela fé e não pela igreja, a predestinação, a eleição de Deus para que as pessoas fossem salvas e outras não. Todo homem era pecador por natureza, então necessitava de Deus Criador e de Cristo, e que o culto religioso também deveria ser de forma mais simples, em local mais simples e sem as imagens dos santos. O terceiro reformador foi Henrique VIII, rei da Inglaterra, e o seu principal motivo para a reforma era a sucessão do seu trono. Ele queria ter um filho homem para ser o seu herdeiro. A Igreja Católica e o Papa da época não aceitou a permissão do divórcio do Henrique VIII, ele aproveitou o momento então que acontecia de reformas religiosas, rompeu a Igreja da Inglaterra com o Papa e com a Igreja Católica, fundou então a Igreja Anglicana, ou também conhecida como Igreja Inglesa. Aqui está o rei Henrique VIII. E quando ele fundou a Igreja Anglicana, ele permitiu o divórcio e o recasamento. Ele teve 6 esposas, até ele conseguir ter, com a última esposa, o seu filho homem para ser herdeiro de seu trono. E por último, nós temos Zwinglio, que foi um padre católico, e atuou em Zurique, na Suíça. Ele foi responsável por difundir o protestantismo na Suíça. Ele não chegou a fundar nenhum tipo de denominação, mas ele influenciou o avanço do movimento calvinista, seguidores de João Calvino, e o avanço das igrejas reformadas suíças. Entre seus principais pensamentos, Zwinglio defendia que a Escritura, a Bíblia, era superior em autoridade à autoridade dos sacerdotes e até mesmo do Papa. Ele defendia a predestinação em concordância com Calvino e a salvação unicamente pela fé e não pela Igreja Católica, como Lutero defendia. E Zwinglio tinha um diferencial de defender ele era contrário ao celibato, que é aquela decisão, aquela escolha de ser sacerdote e não se casar em prol da obra ali da igreja. E ele também era contrário à confissão para os padres e papa para que tivesse a absolvição. A Igreja Católica, em 1542, faz o Concílio de Trento, conforme essa imagem aqui, uma imagem do Concílio de Trento, que aconteceu para formular, oficializar medidas que controlassem o avanço
da expansão do protestantismo, das reformas religiosas e conseguir mais fiéis para a Igreja Católica. Entre essas ações, ele criou a Companhia de Jesus, os chamados jesuítas, que nós vamos perceber que na descoberta do Brasil, os jesuítas foram responsáveis pela catequização dos índios, e esse era o principal objetivo dos jesuítas. Eles também, através do Tribunal do Santo Ofício, reativaram a Inquisição, com o objetivo de combater as heresias e também as bruxarias. Foi nessa Inquisição que tentaram aí combater e excomungaram, expulsaram Martinho Lutero, assim como os outros reformadores da Igreja Católica. Nessa contra-reforma foi criado o Index, um conjunto de livros proibidos para a Igreja Católica. Esse index eram livros que os católicos jamais poderiam ler. Obviamente, os livros aí escritos dos reformadores também. E eles reafirmaram a autoridade do Papa como autoridade infalível. O Papa, para a Igreja Católica, até os dias de hoje, é a representação de Deus no governo da Igreja e a sucessão ali do apóstolo Pedro, o primeiro apóstolo que nós tivemos. A Contra-Reforma vai criar a Vulgata, uma versão oficial da Bíblia Sagrada. Todas as outras versões que surgissem, inclusive a de Lutero, na versão alemã, se tornava, então, não mais oficial. E eles vão, até que, enfim, proibir a venda de indulgências, a venda de perdão pelos pecados, e proibir a simonia, a venda daquelas relíquias. Então, a Igreja Católica, ela vai se posicionar. Aqui nós temos a foto do Concílio de Trento, e nós temos aqui uma imagem dos jesuítas catequizando, então, os índios, assim como foi no Brasil e em vários lugares que nós podemos perceber na América. Bom, hoje nós aprendemos sobre as principais reformas religiosas. Nós vimos, então, o que aconteceu no século XVI, na Idade Moderna, conhecemos os principais reformadores e também os pré-reformadores e percebemos a ação da Igreja Católica na Contra-Reforma. Por hoje é só. Amanhã nós teremos aula de matemática e língua inglesa para o 8º ano. E lembre-se que esta aula ficará disponível logo mais no YouTube da Seduc Goiás e YouTube TBC Goiânia. Este e outros conteúdos também estarão disponíveis no portal NetEscola da Seduc. Obrigado a todos, um beijão e até a próxima aula.